Olá pessoal, estamos começando mais uma live aqui do Parlamento Aberto no Instagram, no nosso perfil do Instagram. E hoje vamos falar com Ana Carolina Pasqualetti, que é psicóloga, psicanalista. Falaremos sobre saúde mental aí das crianças e dos adolescentes. Estão esperando ela entrar, ela já entrou, já está aqui e já vou chamá-la para conversar nessa. É isso aí, muito bacana. Primeiramente aí, já agradecendo a presença da Ana Carolina. Olá, Ana, Oi, tudo bem? eu tô bem, Eric, e você? Bem também, estamos aí, estamos trabalhando nessa quarentena, né? Estamos tendo que como eu posso dizer assim, a gente tem que se reinventar um pouco, né, para poder fazer o trabalho, né? Mas, primeiramente, gostaria de agradecer muito a sua atenção em falar com a gente aqui na live do Parlamento Aberto. Seja muito bem-vinda. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito frutífera e muitas informações importantes. Eu agradeço o convite também. E essa é a minha primeira live. Olha só, Ah, justamente é? com você. É. Olha que beleza! É uma Bom, né? debutante em lives. Sou. Vai Que ser bom porque bacana, que depois você vai bacana. me dar os feedbacks da minha live, né? Para saber Claro, se eu claro, posso com certeza. continuar. Não, com certeza pode continuar. A gente é importante. Uma das coisas que está acontecendo nessa quarentena e na pandemia de forma geral, eu acho que é ressaltando a importância dos profissionais de todas as áreas, né? Não falo apenas pelos jornalistas, por exemplo, que estão levando informações, lógico, os médicos, os enfermeiros, todo mundo que trabalha na área de saúde, os psicólogos, né, as psicólogas, os psicanalistas, os terapeutas, enfim, não fosse todo esse conhecimento que hoje nós temos. Vou pedir aqui para Ana Carolina sair da live e voltar. Ela saiu e daqui a pouco já volta. É normal, isso acontece, tá? Vamos lá. É natural, tá, gente? Não tem problema nenhum. É só pra gente. Eric, eu não te ouvi, Olá, eu não sei, eu acho que eu tive um problema com a minha conexão aqui tranquilo. e tá, você me perdoa aí, mas eu já Imagina, ó, é tentei, natural, viu? Fique tá, pode tranquila que isso é muito natural, acontece várias vezes. Mas eu estava dizendo que a importância dos profissionais de todas as áreas, dos jornalistas, dos médicos, enfermeiros, psicólogos, psicanalistas, terapeutas de todas as áreas, enfim, é muito importante que a sociedade saiba todo esse conhecimento e os artistas, né? Os artistas estão sendo fundamentais, né, nesse momento de pandemia que a gente tem que buscar o pensamento simbólico, toda essa coisa abstrata, que parece que é abstrata, mas pessoalmente faz tão bem para todos nós. E aqui na nossa eu live, falo que a gente tem né, que se reinventar, né? com certeza. E aqui na nossa live a gente sempre começa passando um pouco de informação, tá? A prefeitura ela lança o radar coronavírus, tá? Então hoje tivemos a confirmação de 24 novos casos em Piracicaba. Piracicaba tem 297 casos confirmados, ou seja, quase 300. São 17 óbitos
e ainda 98 pessoas que estão em tratamento. Já foram recuperados 182 pessoas também. Essas são informações que a prefeitura nos passa. E o governo do estado hoje passou uma informação também importante, que é a possibilidade, o governador João Dória mandou para a Assembleia Legislativa de São Paulo um projeto de lei para antecipar o feriado de 9 de julho, né, da Revolução Constitucionalista, que aconteceria 9 de julho, uma quinta-feira, e passaria para 25 de maio, uma segunda-feira. A intenção, pelo que o governador falou hoje, com 2 transferências de feriados municipais em São Paulo, que seria o Corpus Christi, comemorado no dia 20 de maio, com a Consciência Negra, comemorado no dia 21, mais um ponto facultativo na sexta, 22, sábado, domingo e segunda, 25, com o feriado ali da Revolução Constitucionalista, aí criaria 6 dias de um isolamento mais baixo, porque o estado de São Paulo está abaixo do recomendado de isolamento, que é 55%, está alcançando ali 48%, 47%, não é um número bom. Então, ele está buscando essa solução como uma forma de tentar ampliar esse isolamento. E também uma informação muito importante para nós aqui em Piracicaba, tá? Hoje à noite, né, eu estarei daqui a pouco lá na Câmara para fazer essa cobertura. Vai ser votado o projeto de emenda à Lei Orgânica 1 de 2020, que garante a previsão legal para a administração municipal fixar condições e horários para funcionamento de estabelecimentos e serviços durante a pandemia do coronavírus. Ele vai ser analisado em segunda discussão hoje, em reuniões extraordinárias. A Câmara não está tendo as reuniões ordinárias, ela está tendo só as extraordinárias, à medida de convocação, tá? Então, é uma votação importante, já foi feita em primeira votação, que foi no último dia 4, e agora será em segunda votação. Lembrando que por ser um projeto Opa, agora até perdi aqui. Projeto de emenda à lei orgânica, precisa de 2/3 do plenário, ou seja, pelo menos 16 votos para ser aprovado. E, para lembrar o pessoal que acompanha nossas lives, a matéria da live de sexta-feira já está no ar no site da Câmara. Então, para a Ana Carolina, fica também avisado, amanhã estará a sua matéria no ar no site da Câmara de Vereadores de Piracicaba, Câmara de Vereadores... .sp.gov.br, tá? É só acessar lá e a gente tem acesso a esses dados. Mas vamos aqui entrar no nosso assunto de hoje, lembrando que hoje é um dia muito importante sobre 2 aspectos que envolvem inclusive a psicologia. É o dia 18 de maio, considerado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que entra nesse assunto que nós vamos falar, que é um assunto realmente que gira em torno da questão da saúde psicológica, lógico, física, integridade física, mas também psicológica das crianças e adolescentes. E hoje também é o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, que eu acho que é também muito importante essa discussão. A psicologia nos trouxe muitos conhecimentos que conseguiram embasar algo que fosse contra aquele método dos manicômios, aquele método terrível que era utilizado nos manicômios. Mas, enfim, nosso assunto aqui hoje é saúde para as crianças e adolescentes nessa pandemia. E aqui, Ana, eu queria começar, é aquela coisa, começar do começo, né? É pleonasmo, mas enfim, começar tentando entender o que exatamente o isolamento, esse travamento que viver, de que maneira ele reflete na saúde mental das crianças e dos adolescentes que, né, estão numa fase ali de sociabilização, né? Tá, então vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Quando nós falamos em crianças, adolescentes, ou mesmo, né, qualquer indivíduo, qualquer ser humano, nós estamos falando em desenvolvimento emocional, né? E como que se dá esse desenvolvimento emocional no decorrer da nossa vida, Eric? O desenvolvimento emocional, ele é construído da relação com os adultos. Então, quando uma criança nasce, todo o cuidado que ela recebe, todo o amparo,
Vem o quê? Vem através dessa mãe, desse pai, que vão fazer a maternagem, a paternagem, em momentos posteriores, na relação com os irmãos, avós, tios, né? Então, assim, é muito importante que as pessoas compreendam isso. Então, o ser humano, ele se desenvolve através de relações humanas. E nós também nos desenvolvemos através do quê? Dessa liberdade social, né? De outras relações fora do contexto da nossa casa. Casa dos avós, dos amigos, o contexto escolar. Então, esse período de pandemia já tem todas as questões agravantes do próprio Covid-19, que ele chega na sociedade de maneira extremamente assustadora, onde promove medo para a população, né? Onde inseguranças, porque existe uma incerteza em relação ao futuro. E daí o confinamento, ele vai promover o quê? O cuidado, a garantia, ou a tentativa de garantir o não contágio, a saúde física, né? Desse adolescente, dessa criança, mesmo do adulto, né? Que se prontifica a cooperar com esse confinamento. Porém, nem um pouco saudável do ponto de vista da saúde mental. Cuida da saúde física, mas fica totalmente desamparada. Algumas situações, né, que a gente fala assim, que reduzem os danos, esses adultos que estão em casa conseguirem conduzir de uma maneira adequada com os filhos, levando em consideração que é muito complicado, porque nós estamos mais ansiosos num contexto geral, porque também é muito incerto, né? Toda a questão da empregabilidade, a gente não saber ao certo quando que vem essa vacina, quando esse vírus vai passar, se vai existir um lockdown ou não, se alguém da nossa família vai adoecer. Então, é necessário a saúde mental desses pais. E os períodos de confinamento, eles geram, num contexto geral, porque nós não estamos acostumados a esse isolamento das relações num contexto geral, tédio, a irritabilidade, e muitas pessoas convivendo no mesmo espaço, os ânimos se exacerbam, a intensidade emocional, onde automaticamente os pais acabam ficando mais intolerantes, pode existir algum conflito nesse lar, né? Então, é necessário esse cuidado de cada um dar conta de respeitar o espaço do outro, porque num período de confinamento tudo isso acaba ficando muito mais difícil. E dirigir as atividades, porque essa criança e esse adolescente, eles estão acostumados com a escola, com a festinha, com o campeonato, e daí eles estão dentro de casa, e essa rede de amparo, de apoio aos pais, ela está desamparando essa família nesse momento, porque não tem escola, não tem casa de amigos, não tem festa, não tem campeonato, e os pais precisam se virar, né, para pensar, promover uma outra rotina diferenciada, de forma que eles envolvam os filhos nessa rotina, né? Então, isso tudo acaba ficando bem complicado, é muito conturbado. Por isso, o grande problema das questões de saúde mental nas crianças e nos adolescentes, né? Até porque não é legal eles ficarem muito livre, né, em casa. E os pais, tendo que trabalhar em home, eles acabam se sentindo sobrecarregados, porque eles têm todas as atividades de trabalho e, inclusive, tem que dar conta da atividade com esses filhos, né? Perfeito. E para a gente continuar nesse assunto que ele se divide em diversas questões, né? É um assunto muito amplo, só para tentar entender as diferenças do efeito que dá em crianças e em adolescentes, como que você determinaria, não sei se a faixa etária só é o que é determinante, mas que tipo de diferença há no impacto desse isolamento para as crianças que são mais apegadas aos pais, talvez tenham um ambiente mais próximo ali daquilo que ela já vive, do que para os adolescentes que estão num processo de desgarramento desse núcleo familiar, estão buscando uma sociabilidade que vai além da família. Tá. Eric, eu entendo que é importante o cuidado com ambos, mas o cuidado com a criança, principalmente,
dessa fase de experiência primária é muito importante, tá? Porque o adolescente, de repente, ele já viveu essa experiência primária. E o que torna os indivíduos saudáveis ou não saudáveis? É claro que eu não vou abordar toda uma carga hereditária, né? Porque tem as questões dos transtornos que podem ser herdados, mas são todos investimentos emocionais, como eu lhe disse. Então, pais que tiveram um bom investimento desses familiares, ele tem esse recurso para oferecer para esses filhos. Às vezes, pais com problemas mentais, com algum transtorno, ou dependência de álcool, ou alguma outra substância, de repente eles também se sentem desamparados, muito mais vulnerável para conseguir dar esse amparo e esse acolhimento. Então, quais são as experiências primárias no decorrer da vida de uma criança, né? Todas as primeiras experiências, quando se aprende a andar, quando se aprende a falar. E esse processo, ele se encerra quando? Aproximadamente aos 7 anos de idade. Então, os traumas, os impactos vividos nesse período, ele pode deixar marcas muito impactantes, né? Não que em outros momentos também acabe não criando um plano traumático, pode, mas se a criança ela teve uma boa base nessas experiências traumáticas, dessas experiências primárias, nesse segundo momento da adolescência, tende a ser mais difícil o período também, só que de repente sem tantos impactos, né, no campo traumático. E tudo isso vai depender, claro, de como essa família vai lidar em conduzir com essas crianças. Então, eu sempre digo que nesse momento vai aparecer, é natural aparecer uma irritabilidade, a criança tem insônia, de repente os pais perceberem que ela se sente mais agitada, ansiosa, comendo mais, dormindo mais, de repente mais insegura, querendo estar mais em contato com os pais, né? Isso nas crianças. Os adolescentes é comum, eles estão passando por uma transição hormonal, então você vai ver uma intolerância, ele achar que o espaço está muito estreito, né? Ter dificuldade de se adaptar às cobranças da casa. Por quê? Porque o adolescente, a importância das relações sociais para o adolescente tem um outro... tem uma outra visão. Eles precisam pertencer aos grupos para serem aceitos. E nesse momento de confinamento, o que acontece? Eles estão excluídos desses grupos. E é um momento onde eles estão se construindo, como você disse, desgarrando da família, então eles não conseguem se identificar com os pais. Eles estão numa fase de conquistar o mundo. Então eles buscam essa identidade na onde? Na escola, nos amigos que estão vivendo as mesmas descobertas, com a sexualidade, né, com os vestibulares, escolha profissional. Então, assim, é muito complicado. Você pontuou alguns sintomas, né? Como irritabilidade, né? Falta de paciência de forma geral. Mas antes da gente entrar nessa questão dos sintomas, eu acho interessante aqui falar um pouco da nossa audiência, que tem um pessoal nos acompanhando, e é muito legal a participação aqui. A Ju Toni Personal, eu não sei se você conhece, eu não sei o nome certo. Ela não é personal! É sua personal. Ela está falando aqui que está muito difícil de lidar com as aulas à distância, então é um desafio maior dessa participação dos pais ali no ensino direto, né, dentro com os filhos, né? E ela colocou uma outra questão aqui que eu acho interessante abordar, mais para baixo, já tem várias pessoas, ó. Estou passando isso com meus filhos, Carol. Eu acho que é justamente isso que ela está colocando, né? E aí eu queria entrar nessa questão dos sintomas. Fala quais são os sintomas. Como que dá para diferenciar um sintoma que é pontual naquele momento, porque aquele dia você não acordou bem, aquele dia você acordou com alguma situação que é considerado algo natural, todos nós acordamos dias melhores, dias piores, enfim, com algo que possa se tornar um problema maior na formação dessa criança e desse adolescente. Tá. Quando é algo pontual, né, tende a passar com o acolhimento adequado da família. Eu falo que os pais
têm uma boa percepção, que eles têm que eles estão dispostos a observar, a direcionar esse olhar cuidadoso com o filho, eles vão perceber, tá? Vão perceber um comportamento, muitas vezes não está nem ligado aos sintomas que eu descrevi aqui, mas o pai que conhece o filho, ele vai perceber que tem algo diferente. Muitas vezes, se é uma criança que somatiza, ela pode descrever uma dor de cabeça, uma dor de estômago, pode ser inclusive somático no corpo, não só sintomas, né, que a gente pensa do ponto de vista psicológico, que de repente é uma irritabilidade, né, a gente pode sentir uma questão totalmente biológica. Então, o que esse pai e essa mãe devem fazer? Já que estão todos confinados, oferecer um olhar diferenciado, parar, direcionar um tempo para o filho, abrir a escuta, ouvir sobre as angústias dessa criança, desse adolescente, né? Direcionar atividades na rotina para que a criança ou o adolescente ele não fique à vontade com todo o conteúdo que as mídias sociais colocam dentro de casa. Eu não digo afastar os filhos desse conteúdo, mas saber direcionar. Porque se a pessoa fica muito focada, ouvindo aquilo, tende a aumentar o medo de se contaminar alguém da família, né? E isso não faz bem nem para nós adultos. Imagina para uma criança, um adolescente que ainda não tem controle ou autonomia para tomada de decisões. E às vezes precisa ver esse pai saindo de casa, nem todos os pais e mães estão no trabalho em home, né? Então, às vezes, eles precisam ver esses pais saindo de casa e o medo desses pais se contaminarem porque estão na rua. Então, eu entendo que os adultos, eles precisam direcionar. Tem sites, tem conteúdos, né, que orientam, totalmente direcionado para a idade dessa criança ou desse adolescente. Os pais precisam conversar de uma maneira a amenizar esses impactos, mesmo se sentindo muito ansiosos e vulneráveis, tentando passar segurança para os filhos, de que isso vai acabar em algum momento e que a família vai tentar enfrentar isso da melhor maneira possível, porque quando você faz isso, faz com que a criança ou o adolescente ele faça enfrentamentos, você ajuda ele no processo de resiliência, que é muito importante. E aí os pais gerando todo esse amparo, abrindo a escuta, direcionando uma rotina onde o filho possa se distrair com atividades, né, que ele possa se exercitar, e a gente tem que pensar em todo o contexto, porque às vezes a pessoa mora numa chácara ou numa casa, que ela tem um espaço lá no fundo, às vezes ela mora num apartamento super pequenininho, como que ela vai fazer? Ela vai baixar um aplicativo, ela vai construir uma amarelinha no corredor do apartamento para essa criança estar pulando, se movimentando. Ela vai inserir horários para essa criança acordar, dormir, horários onde a família possa se alimentar, almoço, jantar e uma série de outras atividades. E aí ela vai observar, a partir de um direcionamento e de um olhar, né, diferenciado que ela vai oferecer para esse filho, ela vai observar se aquelas características mais estranhas que ela observou como não habitual desaparecer e for pontual, pode ter sido um mal-estar pontual, ou a criança se chateou mesmo, só que ela conseguiu se tranquilizar, diminuindo o medo, porque os pais abordaram, né, sobre o assunto, porque eu sempre digo que você não pode esconder nada do filho, mesmo que seja uma criança muito pequena, você vai usar uma linguagem propícia para a idade dela, porque ocultar da criança, você abre margem para a fantasia dela, e a fantasia dela vai idealizar situações que podem ser muito trágicas, muito negativas. Então, assim, esse direcionamento familiar, não, às vezes a gente não pode nem falar só pai e mãe, porque muitas vezes os filhos moram com outras pessoas, com os avós ou outros cuidadores, né? Direcionar esse cuidado e observar. Se desaparecer, amenizou a angústia da criança, ou foi pontual, ou um mal-estar, né? Não amenizou, mesmo os pais dando uma direção, existiu uma continuidade nesse processo de angústia, de mal-estar, aí sim eu entendo que os pais precisam pensar em outras estratégias. E uma delas
seria procurar por um profissional da área da saúde que possa orientar, porque a gente fala crianças e adolescentes, mas quando nós falamos de seres humanos, de pessoas, nós estamos falando, Eric, de individualidade, singularidade, complexidade. Então, assim, cada pessoa é uma. Não dá pra gente, né, falar num contexto ou passar uma orientação num contexto. Claro que existem as orientações gerais, mas nos detalhes você precisa dar um direcionamento diferenciado a cada caso, né? De acordo com a demanda do caso. Tudo isso que você colocou aqui entra um pouco no que a Aline Garcia colocou também aqui, é muito interessante a fala dela. Ela coloca aqui, ó, penso que tentar entender da melhor forma qual a nossa função individual, né, como posso atuar, também tem esse valor, né? E ela coloca mais para frente aqui um outro aspecto que eu também queria ressaltar para a gente colocar a segunda pergunta, que é que a família tem que estar minimamente saudável e se adaptar sem negar a realidade, né? Justamente essa coisa do sem negar a realidade, eu acho que entra nisso que você está colocando, e entra inclusive em dicas e recomendações que foi divulgado pela própria Unicef, né? Não sei se você chegou a ter esse contato com esse material, mas a Unicef divulgou um material muito interessante que ela sugere para os pais fazer as perguntas abertamente, saber o que a criança está fazendo, né? Está pensando sobre aquilo, ouvir o que a criança de fato, né? Ouvir de fato, né? Não simplesmente fazer por fazer e não ouvir o retorno, né? E fala também sobre ser honesto, que eu acho que entra muito nisso que você está colocando. Agora, antes da gente avançar um pouco mais nesse assunto, eu queria pontuar uma coisa que, quando a gente anunciou a live, muitas pessoas vieram comentando que é esse desgaste que estão tendo dentro de casa. E aí também eu acho que entra nessa... porque, estamos trabalhando home office, não pega trânsito, ok. Não tem que levar na escola lá, ok. Mas você tem que cuidar da casa, você tem que cuidar de si próprio, cuidar das crianças, aí fazer o almoço, né? Fazer o jantar, trabalhar. Às vezes, dentro do home office, você não tem aquela divisão, que hora que você está trabalhando, que hora que você não está trabalhando. Como você tem sentido essa pressão psicológica nos pais? Sim. Bom, você está falando de um assunto super interessante e, né, sem você saber, esse é o assunto que eu abordei no meu próximo artigo, que vai sair amanhã no Jornal de Piracicaba, tá? Olha, que legal. Pode divulgar, divulgue. Não, o objetivo nem é divulgar, mas você leu os meus pensamentos. Você leu o que eu escrevi, entendeu? Eu falei exatamente sobre isso, porque tem uma pesquisa que mostra, num contexto geral, os pais, tanto homens quanto mulheres, eles estão mais ansiosos nesse período, né? Só que as mulheres têm um índice de ansiedade maior. Tem uma pesquisa que eu não me lembro qual que é agora, mas depois eu posso colocar nos comentários, por quê? Porque as mulheres, elas têm uma tendência a assumir mais coisas a ser feita, né? Levar o filho para a escola, os cuidados da casa, do trabalho, e até culturalmente falando, que muitas coisas se considera ainda na nossa cultura que é o papel faz parte do papel feminino, né? Então, essa pesquisa aponta que as mulheres tendem a ficar mais ansiosas nesse período. Justamente isso que você está falando. Elas perderam a rede de amparo. Então, a gente está abordando o assunto que se espera pais saudáveis, mas como esses pais estarem totalmente saudáveis, né? Com toda uma transição, um atravessamento, onde eles precisam reformular, ressignificar a vida deles e tudo aquilo que estava estabelecido e tinha sido aprendido. Então, trabalha-se em casa, né? Com o confinamento, geralmente não se tem uma ajudante, então tem que dar conta da casa. Criança, adolescente, né? A criança ainda mais, né? Porque o adolescente tem muito mais essa questão de estar nessa descoberta interna do seu mundo e passar muitas horas, né? Com um conteúdo muito interno do autoconhecimento que eles estão se descobrindo deles. Mas a criança tem muita energia e exige essa demanda dos pais, ao mesmo tempo que esses pais, eles precisam trabalhar, porque eles têm lá tem que entregar uma demanda de trabalho, por mais que estejam trabalhando em casa. Então, assim,
é muito complicado, né? A gente está falando que a criança precisa ressignificar, e esse adulto que de repente está tendo que aprender com um novo, uma nova forma de reformular a vida, né? E daí nós também estamos sugerindo aqui para que esses pais, já que a vida é muito corrida, nós estamos habituados, né, a essa correria diária, num período de confinamento, onde se entende-se, que a gente nem sabe se isso é real, que vai ter mais tempo, direcionar tempo para esse cuidado com o filho, para abrir mais a escuta. E se os pais, eles estão, de repente, muito irritados ou muito sobrecarregados, muitas vezes eles não conseguem fazer contato com essas reflexões. Eles vão agindo no automático para dar conta da demanda diária da casa, da família, né, do trabalho. Então, quando esses pais, e se esses pais perceberem que não estão dando conta, eu acho muito adequado procurar ajuda. Até porque a gente tem percebido, né, eu acho que a primeira leitura, a primeira matéria que eu vi sobre isso foi lá na China mesmo, que depois da pandemia teve um aumento exorbitante da quantidade de casais que estão pedindo divórcio, né? Pelo fato de se manterem confinados dentro de casa. Então, eu acho que isso vai surgir. Se alguma coisa não estava bem agora, exacerba. Porque quando você tem muita intimidade com as pessoas e passa muito tempo juntos, num momento onde a irritabilidade está muito aflorada, os conflitos vão ser maiores. E eu entendo também que, se isso começar a surgir, esses pais, para conseguir garantir um ambiente saudável, né, para a família, precisam procurar ajuda, né? Ajuda. Hoje a gente tem os atendimentos online, devido ao confinamento, né, os conselhos de muitas áreas da saúde orientam e permitem que os profissionais possam prestar esse serviço online para estar amparando. E também a gente não pode pensar só em procurar um atendimento, de repente, para as famílias. Tem muitas famílias que vão ter condição de investimento, né, investimento financeiro ainda, mas tem aquelas famílias que também vão passar por uma diminuição do salário, do desemprego. Aí é um problema a mais somado a tudo isso que nós estamos falando. Então, tem várias redes de apoio, de atendimento sendo oferecida para a população, né, gratuitamente. Tem que olhar na sua cidade, dar uma pesquisada e encontrar esse recurso aí que vai ser um amparo para que esses pais se mantenham saudáveis ou minimamente saudáveis. Até vou acrescentar algo, Eric, que eu tenho percebido na minha demanda, né, da clínica aqui do consultório, nos meus atendimentos, que muitos dos meus pacientes adultos que apresentavam algum transtorno estavam vivendo de uma maneira super saudável, com esse transtorno estabilizado, né? O medo, a vulnerabilidade, todo esse período de pandemia, né, estimulou uma desestrutura. Então, assim, é muito comum esses pacientes que estavam estabilizados, eles mantêm atendimento, né? Eu tenho oferecido os atendimentos online, e eu percebo as pessoas desestabilizadas, né? Por medo mesmo. Essa situação sugere muitas inseguranças. E com filhos em casa. Então, e são pessoas que têm consciência e que a gente pode abordar sobre isso, né? Então, e percebem a necessidade de rapidamente se estabilizarem. Por quê? Porque essas crianças, adolescentes, elas são uma esponjinha. E para ela, né, se desenvolver alguma problemática do ponto de vista de um transtorno, elas estão assim no auge da produtividade, no auge da descoberta da vida delas. Então, isso pode trazer danos, né, muito impactantes, em alguns casos até irreversíveis. Perfeito. Eu estou tentando fechar a janela, que tem uns passarinhos aqui que estão... Está até bonito, mas está bem alto. Queria ressaltar... Estão participando aqui da nossa... Estão participando da live. Tem uma fala da Tassiane Lambertucci, muito legal também, que ela fala aqui, inclusive um elogio a você, Ana. Que bom poder ouvir você orientando os pais que estão perdidos em casa, muitas vezes se reconhecer o filho que também está desorientado. É maravilhoso, Carol.
realmente está sendo, concordo, maravilhoso. Eu também estou aprendendo muito aqui nessa live. E eu queria Tassiane é uma excelente psicóloga profissional, né? Conheço, muito boa profissional. A Silvia Maria Gonçalves aqui também está mandando, falando ótimo, Carol, está elogiando a sua fala, muito bacana. E vamos lá, tem mais pessoas aqui, está bem participativo, viu? Bem participativo. Tem o Fiore, MH Fiore. Ninguém está saudável neste momento. Olha, será não sei se é um pouco exagero dizer que ninguém está saudável, né? Mas eu acho que assim, as pessoas têm que buscar a saúde, têm que buscar tentar ficar saudável, né? De fato, é uma situação inédita para todo mundo, né? A última grande pandemia, né? É um desafio, com certeza, né? Todo mundo tem. Agora eu queria só voltar numa questão que você colocou, dessa pesquisa das mulheres serem mais ansiosas e tudo mais. E assim, você falou que, claro, é uma questão cultural, mesmo, embora sendo cultural muito contestada, né? De você, dentro da vida familiar, a mulher assumir mais funções do que o homem, até porque a mulher também trabalha fora, então ela provê para a família, então acaba tendo os 3 turnos e tal. Agora, eu acho importante colocar que essa saúde familiar, ela também depende de quanto o casal, aí, então pensando num casal aqui, nessa situação de pai e mãe, né, de um casal que cuide de filhos, nessa saúde mental do relacionamento entre os dois, né? O que você sugere desse diálogo entre os dois ali? Porque realmente, né? Se agora o pai está mais em casa, então homens tem que assumir mais funções que antes você achava que não deveria. Eu acho que também tem esse impacto cultural, né? Tem esse impacto cultural, sim, sem sombra de dúvidas. E eu entendo a sua colocação, e quando a gente fala assim, esse casal, de repente, precisa conversar, sintonizar um pouco mais em casa. Eric, é muito difícil. Por que às vezes a gente brinca e fala assim, que psicólogo não pode atender primo, pai, mãe, sobrinho? Porque quando a gente tem muita intimidade, né, numa relação, às vezes uma reflexão, ela pinta como uma cobrança. Agora, imagine no momento que quando a colega ali colocou, né, que ninguém está 100% saudável. Partindo do princípio de que todos os lares têm alguma disfuncionalidade, e existe mesmo, e nós estamos, essa vida é um grande desafio para a gente vencer essas disfuncionalidades, né? Então, partindo desse princípio, eu fico pensando assim, as pessoas mais irritadas, como conseguir fazer essa reflexão? Então, muitas vezes é legal poder procurar um aconselhamento, ou de repente, eu acho que tem várias lives, a gente tem um conteúdo riquíssimo, que a gente, né? Eu falo que é a primeira live que eu faço, mas eu acompanho várias lives de vários profissionais que eu admiro, né? Que acontece, precisa sair do automático, esse casal vai precisar fazer uma reflexão ou procurar um apoio que possa fazer essa reflexão com eles. Para quê? Para que as colocações, as reflexões que eles estejam fazendo em casa, elas não surjam como uma cobrança, que um ou outro não sinta aquilo como uma cobrança. Por quê? Porque nesse período a gente tem percebido o aumento da violência doméstica, o aumento de feminicídio em casa, né? Então, o aumento de uso de bebidas alcoólicas. Tá me ouvindo, Eric? Oi, cortou aqui. Tô ouvindo. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo, sim. Tá. Então, assim, Então, tá bom. Então, assim, são vários atravessamentos, né? Seria impecável que o casal, né, desse conta de fazer uma reflexão e pensar juntos, né, em como um pode melhorar a qualidade de vida do outro, como pode melhorar a qualidade de vida, né, o bem-estar de toda a família que está confinada e passando por esse momento delicado junto. Mas é um momento difícil de fazer isso, né, com as pessoas do nosso convívio, que a gente tem muita intimidade. Por quê? Porque
A colega falou que, né, que todo mundo está passando, ninguém está 100% saudável. Todo mundo está passando por um índice de ansiedade aumentado aí, sem sombra de dúvidas, porque é novo, o coronavírus é novo, nós não temos uma experiência anterior. Lá no passado, se a gente for pensar, teve a gripe espanhola, teve outras problemáticas, mas muito distante da nossa realidade. Nós somos jovens, não vivemos essa experiência lá atrás. Então, tudo isso é muito novo. E o novo, ele é muito assustador para todo mundo. A Aline Garcia... responder? Não, perfeito. Eu acho que está muito claro que precisa ter o diálogo, né? Mas um diálogo de uma maneira que seja amistosa, né? Até porque se não for amistosa, nem é diálogo, vamos dizer assim, né? Tem que ser amistosa. E a Aline Garcia coloca uma coisa muito interessante que também corrobora com o que você colocou, que é que a epidemia vem escancarar nossa limitação frente ao que é imprevisível. E também nos trouxe a inegável condição de que podemos nos adaptar, né? É o ser humano vivendo as suas imprevisibilidades, mas também se adaptando, né? É a gente também nos desafiando. A gente começou a nossa conversa falando aqui sobre como cada um tá buscando se reorganizar dentro de uma nova forma de trabalho, né? Enfim, realmente tem esse desafio. Agora eu queria colocar, já estamos com 40 minutos já de live, nossa, passou voando, passa voando. Porque o assunto é muito bom, o assunto é muito rico e você é muito qualificada para falar o que você está falando, Ana. Estou realmente aqui aprendendo muito. Lembrando que amanhã tem no Jornal de Piracicaba lá um artigo da Ana sobre parte do que nós estamos falando aqui, né? Lembrando vocês aí, né? Então acessem lá, busquem no jornal, bacana isso daí, para ver o artigo dela. E aí eu queria falar um assunto que é muito interessante, que chegou também para nós, que é a questão... Você pontuou um pouco, mas é a questão dos eletrônicos, aí mídias sociais, mas também videogames, né? Eu sou da geração, né, da primeira geração que jogava videogame, e videogame era tido como o grande vilão de tudo, né? Não estudava, não fazia nada porque ficava jogando videogame, né? Inclusive eu tenho um sobrinho que é assim também, adora videogame e tal, mas é lógico que tem seu valor e tem os seus limites, como tudo que há na vida. Agora eu queria que você nos ajudasse a pensar como que isso ele pode não ser um problema, mas ele pode ser aliado dentro dessa situação, né? De você fazer um plano de recompensa, aquela coisa, olha, se você estudar 1 hora, então você joga 1 hora, enfim, estou aqui imaginando, eu não sei se isso funciona. Mas como que pode utilizar esses recursos de uma maneira que sejam aliados? Porque estão aí, né? O celular está aí, as pessoas utilizam, os videogames estão aí, as pessoas jogam, né? Como que fazer disso, ao invés de ver isso como problema, ver como uma solução, um caminho aí para essa situação? Quando a gente conversa, né, tem a oportunidade de falar sobre eletrônico, celular, videogame, a internet, o Facebook, o Instagram, né, eu falo assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né, sobre como a gente está abordando esse tema, porque ele pode ser muito positivo ou muito negativo. Você tocou no assunto, eu estou me recordando há pouco tempo atrás de uma entrevista que eu dei, fazendo uma crítica até, inclusive, de como os pais estavam permitindo que os filhos ou as famílias estavam, né, vivendo essa relação com o eletrônico. Muitas vezes trabalhava o dia todo, né, ambos, cada um no seu trabalho, chegava-se em casa, cada um sentava numa ponta do sofá e ficava no celular, ao invés de direcionar uma atenção para a família, ao invés de direcionar uma atenção, né, para o próprio funcionamento do lar, né? Então, assim, tudo a gente tem que olhar o momento e a utilidade. Então, eu entendo que os meios eletrônicos, eles são fantásticos, eles podem trazer grande benefício, nos colocar em contato com pessoas que estão no distanciamento, ele traz... conhecimento, né? Então, assim, ele também enriquece muito. Então, como utilizar e se beneficiar de toda essa tecnologia. E nesse momento, né, quando as pessoas têm a opção de viver relações humanas, explorar essas relações humanas, e elas
se fecham para isso, para direcionar só para relações virtuais, é muito negativo. Só que eu entendo que no momento onde nós não podemos, né, nos permitir essas relações humanas, para se preservar do contágio, as relações virtuais, elas são extremamente compensadoras. Então, é quando e como utilizar. Antes, eu orientaria os pais que é importantíssimo os filhos estarem conectados, né, com todo esse mundo, né, eletrônico, todo esse mundo virtual, mas por um tempo direcionado, para que esse filho não deixasse de fazer atividade física, porque a gente tem crianças, né, muito mais obesas hoje, crianças viciadas em tecnologia, que depois é um recurso, que é para facilitar, e você vai ter que buscar um tratamento psicológico, né, para fazer um sentido contrário. Porém, nesse período, eu entendo que os pais precisam explorar isso também, direcionando, não só explorar para si, mas para todo o funcionamento da família. Então, assim, é claro que você vai poder direcionar muito mais tempo para esses eletrônicos, porque é legal que você possa estar em contato com as pessoas, as crianças, se a mãe ou o pai tem um vínculo mais estreito com os outros pais, os outros amiguinhos da escola, combinar uma videoconferência entre eles, para eles matarem a saudade, né? Matar a saudade do vovô, da vovó, porque não pode estar juntas, estão confinados em casas diferentes. Eu vi e ouvi experiências fantásticas da última Páscoa, do último Dia das Mães, né? Nesse nova forma de estruturar nossas vidas. Pessoas que, por estar aí mais suscetível, na linha de frente, enfrentando o Covid-19 e não poder estar com os pais, que são pessoas idosas, que representam risco, comorbidades, fizeram um almoço através de videoconferência, batendo um papo, como se estivessem juntos. Então, assim, é o momento de explorar isso. Porém, de maneira saudável, com consciência. Eu entendo que esses pais não podem, nem eles devem, porque já se direciona ao trabalho em home um tempo aumentado, né? Esquecer de uma atividade física que tem que ser feita em casa. Eu entendo que a família precisa se reorganizar com os afazeres da casa, tanto com as crianças e adolescentes, dividir tarefas, como arrumar a cama, se tiver pet, ajudar nos cuidados com o pet, né? Você vai explorar muito o eletrônico, mas você vai explorar esse eletrônico dentro de uma rotina, e eu entendo que é pontual. Por quê? Porque vai acabar, a gente não sabe, ainda é muito. Estamos vivendo toda essa insegurança, incerteza em relação ao futuro, mas esse período vai passar e lá na frente nós vamos precisar uma outra reflexão para não continuar no embalo dos eletrônicos, porque a gente tem que usar os eletrônicos, a tecnologia de maneira saudável. Claro que se você deixar o seu filho ficar 2 horas no celular antes, você pode deixar ele ficar 4 horas no celular. Direcione o que ele está fazendo. Se for criança, tem que ser assistido, né? Pela família, assim, pelos pais. Se for um adolescente, de repente, com um pouco mais de liberdade, mas você tem que saber qual o conteúdo que seu filho está acessando. Estimule, né? Que ele acesse um conteúdo que é agregador, né? E eu entendo isso como muito positivo. É um recurso que é agregador nesse momento. Perfeito. A Maria Helena Fiore, que falou sobre a questão da saúde mental, e ela colocou aqui que a produção de sonhos e objetivos ainda deve ser a 2. Comentando aquilo que a gente tinha falado anteriormente, né? A Marina Moroni falando aqui que muito bom. Aí a Maria Helena Fiore também está falando que foi muito bom. A Ju, a sua personal, está falando que é uma ótima live. Muito obrigado, Ju. Muito obrigado pelos elogios aí. A Maria Helena falando que é sua amiga. Minha amiga, ela é minha amiga. A Maria Helena, eu sou psicóloga especialista do trânsito, como ela, né? E a gente trabalha juntas na CPTran. Bom, estamos sem trabalhar desde o dia 20 de março, mas né, nós somos colegas de trabalho, realmente, e ela é minha amiga. E ela falou uma coisa muito interessante aqui, ó. Hoje temos que descobrir o que é bom e até onde vamos descobrir o limite de ser levado isso em consideração, que entra
nesse aspecto que você colocou, de pensar também no que vai vir depois, né? E você falou no início que eu tinha feito uma pergunta que estava parecida com o seu artigo. O engraçado é que a sua colocação agora também acompanhou a nossa pauta aqui, né? Hoje nós tivemos uma informação muito preocupante em Piracicaba, que foi um boletim que a prefeitura encaminhou à imprensa, deve estar sendo divulgada aí agora à tarde e até amanhã, que em um mês cresceu na cidade 700% os casos de Covid. Tá? Em um mês. De 18 de abril, que era 34 casos, hoje nós estamos com 297, que dá 700%. Então isso, eu estou colocando essa informação porque a gente está falando em perspectiva, né? Então a gente ainda não tem essa perspectiva de quando que isso vai passar, né? E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre, aprofundasse um pouco mais de como criar rotinas, criar formas de relações hoje com os eletrônicos, dentro da família, que possa ser um legado para depois da pandemia, né? Porque em algum momento a gente acredita, a gente torce, a gente trabalha para que ela passe, né? Mas de que maneira o que a gente construir hoje vai refletir na saúde mental ali depois da pandemia, né? Sim, eu falo, Eric, que esses grandes impactos que nós vivemos faz com que a vida mude, né? Eu tenho a impressão que a nossa vida não vai ser igual depois da pandemia. Como não foi? Se a gente olhar historicamente para as outras situações, vamos pensar nas cruzadas, vamos pensar na Segunda Guerra Mundial. São situações que promovem muita dor, né? Mas um grande aprendizado. Claro que nesse momento de vivência, de experiências com a pandemia, nós temos uma tendência a ver muitas coisas negativas, ou seja, muito mais negativas. Por quê? Porque o novo é assustador, a gente está tendo que reformular a nossa vida, né, com um estímulo diferente, porque nós não fomos estimulados a viver confinados, sempre tivemos, né, essa liberdade de ir e vir. Então, é muito difícil, mas lá na frente a gente vai entender que isso foi fundamental para a evolução humana, para a evolução do planeta, e vai trazer um grande aprendizado em relação até, voltando aos eletrônicos, a uma rotina. Eu acho que isso vai, por mais que eu falo que essa pandemia ela vai deixar uma herança, a herança dos problemas de saúde, né, ligados à saúde mental em boa parte da população, tá? Mas ela também vai trazer um fortalecimento e nos preparar para outras situações, né? Porque tem especialistas que já falam na possibilidade de uma outra pandemia aí, porque a gente não tem uma previsão de quando essa vacina ela vai surgir aí no mercado. Ou a gente já tem também alguns novos dados, até porque o coronavírus ele é um vírus muito novo e a gente não sabe exatamente como que ele, né, não tem todas as informações sobre ele. Então eu também li algo e estava até conversando com um amigo médico de que está existindo novos casos lá na China e pessoas que já foram contaminadas, se contaminando novamente. Isso para mim foi um pouco assustador, porque eu tinha a impressão que se a pessoa tivesse imune, né, ou já tivesse vivenciado, experienciado e sido curada da doença, não existiria essa reincidência, né, e está surgindo novas informações todos os dias. Então eu entendo que esse período ele vai nos fortalecer muito, a gente vai conseguir tirar muitas lições boas, só que a gente só vai conseguir enxergar isso lá na frente, depois de passado, depois, né, de evoluído. E com certeza eu acho que a tecnologia ela está sendo, por mais em alguns momentos ela gerava um atravessamento negativo, ela está sendo fundamental nesse momento para a população, né? E todos os recursos que a gente está adquirindo através da tecnologia, as lives, né, um grande conhecimento, isso faz com que a gente leve para dentro da nossa casa, dos nossos lares, com que a gente esteja muito mais antenado a refletir. Porque às vezes, se a gente não abre a escuta para criar o espaço para uma reflexão, a gente continua agindo no automático, naquilo que funcionava.
né? Ou funciona até então, né? Então eu entendo que todo esse conhecimento que a gente está tendo a oportunidade de absorver através dessa experiência vai fazer com que exista uma reconfiguração das nossas vidas, das nossas atividades em casa, né? Uma reformulação até enquanto seres humanos para a educação dos nossos filhos, né? A gente vai ter que reconfigurar a nossa vida. Eu te respondi o que você me perguntou? Não, lógico, eu não com sei certeza, se eu comecei perfeito. a articular meu pensamento. Não, foi exatamente essa questão do que a gente vai levar, né? E aqui aproveito para falar de outros recados aqui. A Karina tá falando aqui, parabéns, que tá adorando a live. A Aline Garcia falando aqui que a Carol é inspiradora. A Ponta Verde Turismo tá aqui também, parabéns, Ana Carolina. Aí a Aline volta a falar que a Carol tem competência teórica e técnica, mas principalmente porque consegue nos passar isso de forma clara, com segurança e carinho. Isso é a qualidade de quem domina aquilo que fala. Quando a pessoa sabe o que fala, ela tem a capacidade de falar simples, né? Isso é o que você tem, viu, Carol? Ai, que bom, porque é minha primeira live, né? Nossa, tá entrando. Nervosa, não sabia tá entrando com o pé direito, viu? Entrando com o pé direito. Agradeço o carinho. Ó, estamos com 55 minutos já de entrevista, então eu sempre, quando vai chegando esse momento aqui, eu aviso aos nossos entrevistados que quando chega 1 hora, corta, tá? Então, infelizmente, eu faço a última pergunta para depois a gente fazer o encerramento. E aí, a última pergunta, eu queria falar um pouco sobre o pensamento positivo, né? A gente, quando aconteceu essa pandemia, eu vi várias matérias assim que foram para mim, de certa forma, inspiradoras, né? Por exemplo, que a água lá de Veneza voltou a ficar azul depois de tanto tempo. Eu acho que no Himalaia, que as pessoas não conseguiam mais ver o Himalaia por causa da poluição. A poluição diminuiu e aí conseguiram ver o Himalaia. E aí cria essa relação com a natureza que a gente se... A própria cidade de São Paulo teve uma diminuição muito forte na poluição, que é um pouco, aí já pensando até numa coisa um pouco mais, diria mística, mas um pouco mais holística, no sentido assim de que a Terra está dando para nós a solução que nós precisamos ter em relação, por exemplo, ao crescimento global. Como que o pensamento positivo nos ajuda nesse momento para enfrentar esse processo todo? Nossa, eu acho que você falou algo muito importante agora. E é o que falta na população, né? Porque com o medo, com as incertezas, as pessoas tendem a pensar num primeiro momento, né, nas tragédias, no que pode acontecer de ruim. E a nossa natureza está respondendo de forma favorável e positiva. E eu acho que é muito importante. A fé, né? Vamos até fugir um pouquinho da psicologia, mas eu percebo assim, até com a minha experiência, isso eu não aprendi nos livros, mas eu entendo que aquelas pessoas que têm muita fé, elas conseguem lidar melhor, né? Elas têm sempre aquele discurso, nós já passamos por situações difíceis, vamos vencer mais essa situação. Os pais positivos, eles tendem a garantir, né, de forma melhorada a saúde mental em casa. Os pais negativos, eles têm tendência a deixar os filhos mais angustiados. Então, eu entendo que a gente acreditar que tudo isso não é por acaso, que nós vamos sair mais fortalecidos, encontrar, né, fatores, encontrar coisas boas em meio a tantas coisas ruins, encontrar coisas boas, como aumentou a solidariedade das pessoas. Eu entendo que as pessoas estão pensando de maneira muito mais coletiva. A gente está vendo essa positividade, essas ações que nos surpreendem na própria população, cada um contribuindo da maneira que pode. Quantas pessoas oferecendo trabalho voluntário, né, nesse período. As pessoas, a gente está vivendo um período, Eric, que não existe mais espaço para o individualismo, para olhar para si mesmo, porque nada adianta de uma pessoa ter muito, né? E se ela não compartilhar, ela vai continuar confinada. Para se contaminar, esse vírus é invisível. Ele atinge pobre, rico, a pessoa da classe alta, a pessoa da classe baixa, toda a população, ninguém está protegido. Então, assim, não existe mais espaço para o individual, existe espaço para o coletivo, olhar para o próximo, cooperar.
Então, quantas pessoas têm tido ações, né, de ligar para os idosos que estão confinados e bater um papo para promover bem-estar, qualidade de vida, levar positivismo para essas pessoas? Quantas pessoas se oferecem, né, para as pessoas que apresentam comorbidade e não pode se deslocar numa feira, num supermercado? A pessoa mais jovem vai lá e tem essa ação. Isso, né, vem com o quê? Com acreditar numa sociedade melhor, ser mais positiva, levar autoestima, levar, né, uma reflexão que promove bem-estar, um olhar, um carinho, um amparo para quem precisa disso. E eu entendo que tudo isso, né, promove muito bem-estar, e não só para quem recebe, mas para quem faz também, né? E traz um positivismo no sentido de estarmos unidos em luta, né, do enfrentamento de uma mesma batalha, para que no final a gente saia mais fortalecido disso. Bom, vai cortar aqui, então infelizmente a gente tem que fazer essa despedida. Muito obrigado mais uma vez, Carol, Ana Carolina, eu chamei de Carol, que não me chamou. Pode chamar Ana de Carol. Carolina Pasqualetti, muito obrigado. Então é isso aí, a gente volta com a nossa live amanhã. Acompanha aí o Parlamento Aberto pelo Instagram. Até